Galerinha, aqui quem fala é o professor Pedro e a gente está aí então dando início à nossa aula de conteúdo, né? Aula 10 de Geografia A, beleza? Sejam todos bem-vindos, estava com saudade de vocês, tá, gente? E aí, a gente vai dar início então à nossa aula com o tema zonas térmicas, tá? Zonas térmicas, atmosfera e fenômenos da atmosfera e suas camadas, beleza? Galerinha, quando a gente fala de clima, então um tema muito importante que a gente tem que lembrar é a questão dos elementos e fatores do clima que vocês viram nas últimas aulas, beleza? Por que é interessante, por que é importante eu lembrar disso? Porque é por consequência desses elementos, desses fatores do clima, que a gente vai ter as diferenças climáticas, as diferentes paisagens que são geralmente afetadas e que são formadas principalmente, no caso da vegetação, por conta da influência do clima, beleza? E para isso, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é a incidência de radiação solar. Por que o professor está dizendo isso? Que por conta, então, da curvatura da Terra, né, ela ser quase que uma esfera perfeita, não que ela seja, né, um geoide, e fiquem pasmos e admirados, ela não é plana, né? O que acontece? Essa diferença faz com que eu tenha uma relação muito diferente da captação e da transformação de radiação solar na linha do Equador em relação aos polos. O que o professor quer dizer com isso? A gente vai ter três áreas de influências muito importantes quando a gente estuda a radiação solar, tá? A primeira delas, a zona tropical, a outra, a zona temperada, seja ela norte ou seja ela sul, e as regiões polares. Por que o professor diz isso? Porque quando a gente trata da região tropical, a gente está falando de uma região que ao longo do ano inteiro ela vai receber muita radiação solar. Então a variação dessa média solar ela não é tão radical, ela não é tão grande, perfeito? Diferente de outras regiões quando a gente observa isso. Exemplo, nas regiões de zona temperada, seja do sul ou do norte, a radiação solar ela vai variar muito ao longo do ano. Então a gente vai ter temperaturas muito elevadas em um momento e temperaturas mais baixas em outro momento. Por que eu tenho que lembrar disso? Quando a gente observa a linha do Equador, os trópicos e as linhas circulares polares, a gente vai entender mais ou menos aonde que vai a radiação e o caminho do Sol. Quando a gente fala do Trópico de Câncer, a gente está falando da latitude máxima que o Sol atinge. Então, até aonde ele vai em relação ao hemisfério norte. E no Trópico de Capricórnio, o máximo onde ele vai, então, no hemisfério sul, tá? Por que eu tenho que lembrar disso? Exemplo Paraná que o professor trouxe para a imagem de vocês, para o vídeo de vocês. A gente está falando de uma região que no período do verão está exatamente embaixo do Sol. Então a radiação é muito tensa, as temperaturas aumentam muito. Entretanto, no período do inverno, essa radiação ela não é tão agressiva. O que o professor quer dizer com isso? O Sol vai estar passando lá pelo Trópico de Câncer, então a distância ela se tornou muito maior, tá? É sempre importante lembrar disso, porque por consequência dessa movimentação, né, aparente do Sol em relação ao hemisfério norte e hemisfério sul, a gente tem diferença de radiação solar e com isso variabilidade na nossa temperatura, beleza? Quando a gente estuda essa questão das zonas térmicas, a gente vai observar que existem três zonas térmicas importantes, né? A gente vai ter a zona tropical, então a região onde sempre vai ter incidência de radiação, isso vai influenciar para que eu tenha temperaturas elevadas, tá? Vai influenciar também para que a atividade de intemperismo ela seja de alguma maneira mais incidente, mais agressiva. Então, exemplo disso, a gente observa as praias. A gente pode ver que geralmente a areia das praias tropicais, nas regiões equatoriais, ela tende a ter uma areia mais fina, que vai dilatando por conta da diferença do dia e da noite e dos processos de intemperismo, perfeito? Não quer dizer que nas outras regiões não ocorra isso, tá? Não é isso. O professor está fazendo apenas um apontamento para a gente observar algumas diferenças e vocês já vão ver isso lá na frente. Depois, a gente tem as zonas temperadas, tá? E aqui é muito importante lembrar, quando vocês forem fazer a prova alguma coisa, que eu dou destaque para as 4 estações. Então, é nessas regiões que eu tenho uma variação de radiação solar muito intensa ao longo do ano, e com isso eu tenho a formação de diferentes estações que se mostram muito presentes, muito nítidas na sua distinção de um período para o outro, beleza? Exemplo disso, regiões então do sul do Canadá, regiões dos Estados Unidos, Europa, porções da Rússia, e no hemisfério sul, como exemplo, eu trouxe bem próximo da gente, as questões de regiões subtropicais, a exemplo do Paraná. Boa parte do nosso estado está numa região que é temperada, mas a gente está muito próximo da região tropical, então a gente recebe muita influência de massas de ar e muito da variabilidade que eu tenho de radiação ao longo do ano. Beleza, galerinha? Sempre lembra disso, é importante.
E depois, por último, nas regiões mais extremo, né, seja norte ou sul, eu vou ter as regiões polares, aonde a minha incidência de radiação, ela está numa superfície que, por conta da diferença de inclinação, ela tem que se espalhar para uma área muito maior. E aí eu não consigo transformar isso em calor que aquece de uma maneira expressiva essa minha região. Então, ao longo do ano, indiferente se seja verão ou inverno, as temperaturas elas vão ser extremamente baixas, tá? Quer dizer, no período do verão eu tenho uma elevação, porém as temperaturas continuam baixas, tá? O que o professor quer dizer com isso? No inverno você tem temperaturas próximas do menos 40 graus. No verão você tem temperaturas próximas dos menos 10. No verão existe uma temperatura maior? Existe, porém continuam sendo temperaturas baixas. Ok, galerinha? Beleza? E, gente, dando continuidade a esse entendimento da nossa atmosfera, entendimento do nosso clima, a gente precisa entender a atmosfera terrestre, tá? Quando a gente estuda geografia, uma coisa que é bem interessante a gente observar é que ela, de certa maneira, é dividida igual um Lego. O que o professor quer dizer com isso? A gente pode construir esse entendimento geográfico, principalmente quando a gente fala da parte física. Então, eu tenho a parte sólida, que é a minha crosta, né, minha parte da litosfera. Eu vou ter a minha parte água, então líquida, que é a parte da hidrosfera. E para a parte gasosa, eu tenho a minha atmosfera, beleza? Professor, o que é a atmosfera? A atmosfera nada mais é do que o conjunto de camadas sobrepostas, então, de material gasoso, material suspenso, então, que vai desde o contato com a superfície dos oceanos e da superfície sólida, então, da litosfera, até lá o contato que eu tenho com o vácuo, tá? Então, toda essa parte de gases suspensos, eu entendo que é a minha atmosfera, beleza? E aí, galera, eu peço para vocês prestarem bastante atenção e ter isso em mente, tá? Não é algo que você tem que fazer decoreba e lembrar absurdamente. Porém, a gente tem algumas características dentre as camadas que a gente vai ver ali na frente. E é bem importante que vocês entendam aonde que eu tenho situado cada uma dessas características, caso vocês vão fazer a prova, que nem a questão da camada de ozônio, a concentração de gases, a questão então das tempestades e fenômenos meteorológicos, beleza? E aí uma coisa bem importante que junto com isso eu tenho que entender e que está diretamente relacionada a essas diferentes camadas é a questão das funções que a atmosfera tem, tá? Em base a atmosfera ela vai ter três funções bem diretas, bem básicas aí para vocês, que é a parte de filtro. Então, como vocês sabem, a irradiação solar ela vem em frequências de onda, então N frequências, desde raios gama, X, ultravioleta, banda do visível, infravermelho, ondas de rádio, tudo isso a gente tem de ondas que chegam até a gente, beleza? Qual que é o grande problema em relação à nossa superfície terrestre? É que muito dessa radiação, ela como o professor pode dizer assim, ela não faz bem a questão do ser humano, a questão da biodiversidade. E aí, quem que barra essas camadas, essas radiações mais nocivas à nossa superfície? A atmosfera. Então, ela serve como filtro em relação a essa radiação, beleza? Em seguida, eu tenho o efeito estufa. Tomar cuidado, e quero que vocês prestem bastante atenção aqui, que é o quê? Estou fazendo igual italiano. O efeito estufa ele é um efeito natural. Então, toma cuidado quando vocês forem fazer a prova, para não confundir efeito estufa com aquecimento global. Aquecimento global é o quê? É eu estar, por conta das atividades humanas, das atividades antrópicas, aumentando esse efeito estufa. Então, fazendo com que aquilo que era um efeito natural, então de reter radiação na nossa superfície, reter então a entrada da radiação solar e transformá-la em calor, reter isso por um tempo e aumentar a temperatura da superfície, a gente, com as atividades humanas, está agravando esse efeito. Não que ele não exista, não que ele não é próprio do nosso planeta, tá? E não que a gente não precisa dele. Ele é muito importante para estabilizar as nossas temperaturas médias e favorecer a nossa vida no planeta, beleza? E por último, a questão da proteção. Então, asteroides, os materiais que vêm do espaço, tá? Quando eles se chocam com a nossa atmosfera, eles se fragmentam, eles se decompõem, tá? Porque isso é extremamente importante. Porque se eu não tivesse atmosfera, a gente teria um contato direto com o espaço. Então, todos os materiais que viessem iriam se chocar diretamente com a nossa superfície, tá bom, gente? Então, a nossa atmosfera ela serve como um escudo, tá? Então, imagina que vocês pularam de barriga na água, pá! O que que acontece? Beleza? Deu drag ali no negócio. O que que acontece?
quando vocês pulam de barriga na água, vocês estão encontrando uma resistência, uma coisa que se torna praticamente um espelho ali e segura e trava vocês, mesmo que não seja sólido. A atmosfera, o gás da atmosfera, ele funciona da mesma maneira. Imagina que você tem um material, um asteroide vindo a milhares de quilômetros por hora e ele se choca com esse gás. Ele vai, o quê? Fragmentar esse material, tá bom? Isso daí é bem importante lembrar. Aqui alguns exemplos, então, da questão do efeito estufa, vocês podem ver aí na primeira imagem, tá? O que que acontece? A radiação entra, o efeito estufa segura um pouco ela e eu aumento a minha temperatura média da superfície, beleza? Tomar cuidado com o quê? O aquecimento global é o quê? As atividades humanas fazendo com que esse processo se torne cada vez mais grave, mais sério, além daquilo que seria uma condição natural da minha atmosfera, beleza? E ali a outra imagem ilustrando essa ideia desses materiais que entram em contato com a nossa atmosfera e, por consequência, a maioria ela é decomposta, ela é destruída nesse caminho até a superfície, beleza? Galera, vocês vão ver isso mais lá na frente, vai ser explicado para vocês isso nas próximas aulas, porém o que vocês não podem esquecer e pode cair na prova de vocês é 3 fenômenos muito importantes quando a gente fala de atmosfera, tá? Aquecimento global, como citei já agora nessa aula, inversão térmica, igual a gente vai ver, que é uma diferença na dinâmica normal de subida do ar quente, da temperatura, né? E que afeta no fluxo desse ar, então nesse caminho, e as ilhas de calor, tá? Esses temas eles são muito importantes para a prova de vocês, tá? Eu trouxe alguns exemplos. A primeira é mera ilustrativa, né? Não é que a Terra pegue fogo, com aquecimento global. E o que acontece? Na inversão térmica, eu estou tendo uma diferença nas camadas de ar, na temperatura das camadas de ar. E isso faz com que eu tenha um aprisionamento dos poluentes, dos materiais na atmosfera, que vocês vão ver lá na frente. E por último, a ilha de calor, que é uma variação quando eu vejo a cobertura do solo. Então eu vou observar que as cidades, o avanço então dessa impermeabilização do solo, ela faz com que a radiação tenha uma relação diferente daquilo que ela tem com as regiões próximas à cidade, geralmente com mais árvores, mais vegetação. E aí eu tenho uma variabilidade de temperatura que é muito nítida. E aí eu chamo isso de ilhas de calor, que a gente vai ver mais lá na frente. Beleza? E aí, galera, para a gente finalizar, para a gente entender super tranquilo o que está sendo passado para vocês em relação à atmosfera, eu trouxe cada uma dessas camadas divididas para vocês. Professor, preciso fazer decoreba cada uma delas? Não, não precisa. Você tem que entender a dinâmica básica dentro de cada uma delas. O que o professor quer dizer com isso? Primeira camada a gente tem a troposfera e é a camada, o quê? Responsável por todos os acontecimentos atmosféricos, então chuvas, relâmpagos, tudo aquilo que está muito em contato vai ser a primeira camada onde geralmente tem atividades humanas, então como os voos comerciais, balões atmosféricos, meteorológicos com maior intensidade, né? E aqui é interessante que na medida que eu vou subindo, as temperaturas vão caindo cada vez mais, porque eu não tenho tanta concentração de gases, e aí eu não tenho tanta radiação, não tenho tantas moléculas para se relacionar com a radiação, e a temperatura vai se tornando cada vez mais baixa, tá? Aqui é bem importante que eu tenho praticamente 85%, se não mais, da concentração de gases referente a toda a nossa atmosfera. Então, é uma alta concentração por conta da força gravitacional e é aqui que eu tenho os fenômenos meteorológicos acontecendo, beleza? Posterior, eu tenho a estratosfera. Tomar cuidado para não confundir o nome de estratosfera com a exosfera, tá? Caso vocês vão fazer uma prova, uma coisa, sempre lembrar que exos, que nem a gente vai ver lá na última camada, é aquilo que está para fora, aquilo que é externo, beleza, galera? O que é importante vocês lembrarem para a camada da estratosfera? Aqui eu tenho a minha camada de ozônio. A camada de ozônio, ela fica mais ou menos ali entre uns 30 quilômetros de altura, tá? Depende da literatura, mas o que eu tenho que lembrar, o que eu tenho que tomar cuidado quando eu lembro dessa camada, principalmente da camada de ozônio. Lembrando que ela é muito importante para bloquear muito dos raios ultravioletas, raios que são nocivos à nossa pele, tá? Então, sempre lembrar disso é importante. Depois disso, eu vou ter a mesosfera, então aquela camada posterior à estratosfera. Aqui eu já vou ter uma camada muito mais fria, então de 80 km para quase 500 lá, quilômetros de distância, então já é uma altitude bem maior. E aqui o que é interessante observar, que eu começo a ver fenômenos aeroluminescentes. Aurora boreal, outros tipos de acontecimentos de descarga elétrica, outros fenômenos que sofrem por conta dessa grande altitude, dessa relação de dispersão da minha atmosfera, beleza?
Depois, eu tenho a termosfera, tá? A termosfera é bem interessante porque ela é uma região onde eu já vou começar a observar os primeiros satélites que vão ficar em certa órbita. Aqui é uma região de reentrada, então onde eu observo, que vocês podem assistir o filme lá que tem os ônibus espaciais, e aqui é onde o bico dele fica todo vermelho, tá, gente? Porque aqui eu tenho o que eu chamo de, acho que é hidrogênios livres, tá? Ou se não, hidrogênios atômicos, que falam lá, agora tem que lembrar o professor, perguntar para o professor Machado. O professor Machado entende essas paradas. De química, e o que acontece? As temperaturas aqui podem atingir 1000 graus Celsius. Então vejam como é bizarra a diferença de temperatura, tá, gente? Então isso aqui é bem interessante da gente observar. E por último, desculpa, eu tenho a exosfera, tá? Aqui eu já vejo partículas que não sofrem tanta força gravitacional, elas estão praticamente suspensas, seguindo um pouquinho essa órbita da Terra, tá? E aí eu também observo muito das atividades humanas relacionadas à emissão de satélites, aos ônibus espaciais, à Estação Espacial Internacional, tá? E aqui principalmente também está muito daquele efeito aeroluminescente, principalmente voltado à ideia da aurora boreal. Beleza, galera? Pessoal, e para a gente finalizar, então, aí, por último, e ficar bem concretizado, eu trouxe para vocês essa imagem aqui, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre essa questão da minha atmosfera, para entender um pouquinho melhor como que acontecem essas dinâmicas. E eu tenho também aqui dois temas importantes que vocês podem dar uma olhada, uma pesquisada, caso vocês tenham interesse, para a prova de vocês, tá? São assuntos técnicos, tá? Mas importantes. Um deles é a questão do lixo espacial. A primeira imagem é totalmente ilustrativa, não é essa quantidade de material que a gente tem. Porém, o que a gente observa? Que a partir do momento que o ser humano começou a lançar objetos então, no espaço, como satélites e coisas assim, muito desse material às vezes tende a ficar inativo depois do tempo. Porém, muito deles ficam nessa órbita constante. E aí a gente vai observar que muito desse material é aquilo que a gente pode chamar de lixo espacial. Um exemplo bem legal que a gente tem é se vocês assistirem o filme do Wall-E, lá do robozinho, tá, gente? O que é legal a gente ver? O Wall-E, a hora que ele está saindo aqui da Terra, aquela espaçonave que está levando a Eva, eles batem nesse lixo espacial. Então isso representa toda a questão de como que a gente trabalha essa questão dos satélites, desses problemas que você tem lá e esse material não volta. Parte dele também volta para a Terra, cai nos oceanos ou se destrói na entrada da Terra, tá? Mas a gente tem lixo espacial lá sim, importante para lembrar para a prova. E por último, a gente tem a camada de Van Halen, tá, gente? Por que é interessante a gente observar? Como vocês sabem, o Sol ele libera explosões solares e com isso a gente tem o que a gente chama de ondas solares. Essa onda ela tende a ser maléfica a gente e a toda a estrutura superficial da Terra. Porém, a Terra tem uma camada muito importante que protege a gente dessas explosões, que é a famosa camada de Van Halen. Diferente das grandes esferas que eu tenho, que são as camadas atmosféricas, a camada de Van Halen ela trabalha de uma maneira diferente. Por quê? Porque ela sai dos polos. Então, como vocês sabem, a Terra é praticamente um ímã gigante, correto? E aí, como vocês estão vendo ali na imagem, eu não tenho a camada de Van Halen como um círculo perfeitinho. Ele é algo que sai dos dois polos, correto? Igual duas asas de borboleta. E crescem. O que acontece? Como a gente está de um lado com o Sol, ele manda essas explosões solares e à medida que a Terra libera essa onda de camada protetora, o Sol, essas ondas arrastam e faz esse sentido igual vocês estão vendo ali. Então, cada vez a Terra está soltando esses pulsos, correto? E aí, na medida que as ondas solares vêm, elas empurram e formam essa cauda que vai para o restante do universo, né? O que é interessante observar, essas áreas de entrada, onde eu observo a saída dessa camada, é onde se forma a aurora boreal. Por quê? Porque um pouco dessa energia solar, ela adentra nesses pequenos buraquinhos, onde eu estou liberando esse material, e aí essa relação dessa radiação solar com os gases da atmosfera formam a minha aurora boreal, beleza? Galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, perguntem, qualquer coisa, tirem dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. O professor buscou aí umas imagens bem legais e ser bem sucinto em relação ao conteúdo dessa aula, tá? E a gente se vê na nossa próxima aula, então, beleza? Galerinha, grande abraço para vocês. A gente se vê até depois, tá bom? Tchau, tchau.